O primeiro casamento gay da Marvel. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. É isso que você acabou de ouvir. Se você se preocupa com seus filhos, com o que eles estão assistindo, com o que eles estão assimilando aí nos streams, Netflix, Prime, HBO, Disney, você precisa ficar muito ligado. Então você já deixa seu like, ativa seu sino, deixe seu comentário e compartilhe o link desse canal e desse vídeo, que é um vídeo muito sério. Então fique até o final. Para eu começar a falar aqui sobre o primeiro casamento gay da Marvel, eu tenho que falar sobre o primeiro herói gay da Marvel, não é? Eu já falei em um vídeo aí sobre os X-Men, mas falei muito superficial, não é? Não falei sobre ele, mas foi sobre vários X-Men. Na verdade, é a partir de um grupo de heróis canadenses, que eles fazem papéis de inimigos, né? Eles lutam contra os X-Men. Eu estou falando da Tropa Alpha. A primeira vez que esse herói gay apareceu nos quadrinhos foi em 1979. Ele é criado, não é, idealizado por uma dupla de escritores, de criadores e de desenhistas que é muito reconhecido e respeitado em todo o universo Marvel, que é exatamente John Byrne e Chris Claremont. Quem já lê revista em quadrinho há muitos anos, eu conheci esse herói gay em 81. Então, quem está familiarizado com a Marvel a partir do cinema não vai conhecer esse herói. Não conhece esse herói atualmente, mas vai logo conhecer porque virão filmes com ele, né? Virão franquias com ele. Mas os storyboards do casamento já está todo preparado, desenhado, inclusive com o beijo do casal, né? Entre aspas, que eles não são casais, eles são pares, né? Casal é um homem e uma mulher. Mas, enfim, esse primeiro herói gay, ele aparece nos quadrinhos em 1979. O nome dele é Estrela Polar, ele é irmão gêmeo de Aurora. Eles trabalham para a Tropa Alpha. A Tropa Alpha é uma equipe de heróis canadenses. Então, aquela velha competitividade entre Estados Unidos e Canadá é um tema interessante, pitoresco para os quadrinhos. Então, desde essa época, aparece a Tropa Alpha com Sisquat, com Pigmeu, que é um herói que fica possesso e fica, então, anão, não é? O seu líder é Vindix, né? o Vingador, não é? E existe Selvagem. É uma equipe muito carismática. Se você conhecer a Tropa Alpha, é muito criativa, é muito interessante. O Xamã, que é um bruxo. Então, dentro dessa equipe chamada Tropa Alpha, tem irmãos gêmeos, um garoto e uma garota. O garoto chama-se Estrela Polar e ela chama-se Aurora. Eles operam poderes assim que estão ligados à neve. Mas o Estrela Polar, desde aquela época, eu tinha 11 anos, 12 anos de idade, já dava para perceber que ele era gay, a maneira como no quadrinho ele se comportava. Ele cumprimentava as pessoas em francês de uma maneira muito efeminada. Ele tem fala francesa, porque você sabe, a parte do Quebec, do Canadá, fala francês. O Canadá tem grande influência francesa, daí vem a animosidade com os Estados Unidos, né? Então, esse é um dos protagonistas do primeiro casamento da Marvel, o primeiro casamento gay da Marvel. Então, o Estrela Polar, ele vai aparecer já no casamento se beijando com um herói que chama-se Rebirth. Eu confesso que eu não conheço esse herói, eu acho que ele foi um herói criado ultimamente para esse empoderamento, para essa garantia da Marvel estar hypada, para o politicamente correto. Ele é um herói negro, não é, preto, então a gente sabe o que é que está por trás disso aí, não é? Exatamente a proposta dessa agenda mundial, da nova ordem mundial, de unir o movimento, a militância gay com a questão do racismo. Só que a questão negra e a questão gay são coisas totalmente diferentes, não é? Porque o racismo é algo que tem a ver com etnia, é um preconceito étnico, não é? E a questão gay tem a ver com uma opção da pessoa, que vem, claro, implicitamente com algumas características na pessoa, de uma pessoa efeminada, uma pessoa que é menina voltada para características de homem, mas é diferente da questão racista, da questão racial. Esse é um assunto para outro vídeo, é muito profundo, mas a verdade é que é interessante para a nova ordem mundial juntar essas militâncias,
do movimento LGBT com o movimento do racismo, não é? Mas são coisas totalmente díspares, e uma pessoa que tem um pouco de entendimento, de conhecimento, uma pessoa inteligente, ela vai perceber que é um movimento para essa agenda do final dos tempos, certo? Mas então é o casamento de um garoto branco com um garoto negro, e aí também tem essa questão do ecumenismo, de celebrar a união das raças, tudo muito fake, tudo muito mentiroso, né? Naquela época que eu era um adolescente, eu via, não tinha tanta profundidade, não tinha a perspicácia, a capacidade de perceber o que estava por trás daquela proposta. Do primeiro era o gay Estrela Polar. Ele é bonito, ele é um garoto carismático, ele tem personalidade, não é? Eu li alguns números, né? Ele aparece primeiro no X-Men 120. Então eu li alguns números desses episódios do X-Men contra a Tropa Alpha, e sempre chegava aqui no Brasil depois dos Estados Unidos, né? A gente tinha acesso de maneira precária, mas hoje eu entendo diante de Deus que o Senhor tem nos levantado com esse ministério de alertar os pais sobre esse tipo de manobra satânica, de influenciar a mente do seu filho, através seja de HQ ou dos streamers. E a gente sabe que o movimento LGBT vem se empoderando de uma maneira incrível nesse universo que é muito carismático, que é dos heróis. Hoje, nos streams, seja algum desses que eu já citei, Netflix ou HBO, qualquer um desses, você vai ver essa proposta. Da Marvel tem uma série chamada Novos Mutantes, que eu também não li muito sobre eles, mas eu alcancei na época do HQ. Por que é importante citar HQ, as revistas em quadrinhos? Porque tudo que acontece no cinema é a partir dos storyboards, o primeiro desenho, a primeira arte, que depois vai para o cinema. Então, o primeiro casamento gay, já tem os storyboards, já tem a arte final. Você vai na internet e você coloca lá, e você vai ver o beijo, você vai ver tudo. Só não tem ainda no cinema, mas já está aí rolando, né? Então, o que acontece? A gente sabe que esse tipo de proposta é comum, e nos Novos Mutantes, você vê nos streams, já há também beijo de duas heroínas lésbicas ali dos Novos Mutantes, elas se gostam e acontece o beijo rasgado mesmo. Eu não recomendo Jovem Mutante para seu filho que é adolescente ou é mais novinho, não é uma influência boa, não é? Eu acho que cada pai tem que ter seu cuidado para não permitir que esse tipo de influência diabólica entre na cabeça do seu filho, não é? E por isso que eu tomo esses vídeos dentro da proposta do canal Na Pegada de Yeshua como um legado ministerial. Já citei aqui muitos testemunhos de filhos que foram curados com a denúncia do vídeo aqui do Moana, que é um vídeo bem visualizado. Gostaria eu que esse vídeo fosse bem visualizado, para as pessoas saberem, para os pais se protegerem. E só uma informação importante: a origem dos heróis, da expressão herói, ela é da Bíblia, não é? Ela é da Bíblia. Onde se origina a palavra herói? Lá no capítulo 6 de Gênesis. Eu já fiz alguns vídeos, inclusive no Mega tem um vídeo bem explicativo. O capítulo 6 é um dos capítulos mais misteriosos, mais empolgantes da palavra do Senhor e mais assim desafiadores para explicar, não é? Quando existia híbrido na terra, como foi que esses híbridos vieram para a terra, não é? A raça de Caim, a geração de Caim, as mulheres, elas eram mulheres sedutoras, mulheres sensuais, e os anjos que Deus mandou aqui para a terra, os guardiões, os 200, liderados por Shemias e Azazel, eles foram seduzidos por ela, se materializaram como homens e copularam com ela. Essa história é contada também na mitologia grega, só que com um detalhe diferente. É muito simples de você fazer o alinhamento com a história bíblica. Então, os Néfilins, não é? Os Néfilins foram esses anjos caídos, não é? E eles copularam com essas mulheres. Então, os Néfilins geraram Giborim. Nefilim, Giborim. Esse in final, esse sufixo aí, é o sufixo hebraico para falar plural. A mesma coisa de querubim, serafim. Então tem Nefilim e tem também Giborim. O Nefilim é do radical hebraico nefal, caído, né? O que era de Deus e caiu. E se despencou da glória, da santidade, desobedeceu a Deus. Não é? E é material para outro vídeo também.
Mas quando eles copulam com essas mulheres, nascem os híbridos, meio humanos e meio anjos caídos, meio Néfilim. E aí eles recebem o nome na Bíblia de Giborim. Giborim é a palavra que origina para heróis. Não está falando se é herói, se é do bem ou se é do mal. É algo dual, é dualístico, é uma tecla muito manjada, muito batida da maçonaria. Então, os Giborins, os renomados da antiguidade, os que tocaram terror na antiguidade, foi por esse motivo que Deus resolveu fazer o dilúvio e só selecionou Noé e mais 7. Então, aí é a origem dos heróis, para a gente não ficar romantizando, achando que todo filme e desenho de herói vai ser bom para seu filho. Agora mesmo já existe a teoria do anti-herói, que eu já falei sobre alguns anti-heróis hoje que estão se empoderando, né? A exemplo de Hellboy, Garoto do Inferno, que de anti-herói não é nada, não tem nada, né? É um vilão, é um endemoniado, assim também como o Deadpool, que o tempo todo blasfema, que é chamado de anti-herói, que na verdade é um demônio, não é uma pessoa endemoniada. Enfim, fica aí a resposta para essa pergunta que talvez muitos ficaram nessa expectativa de saber, não é, quem era. O primeiro herói gay do HQ da Marvel, Estrela Polar. E o primeiro casamento gay é Estrela Polar com Ribbot. Até tem pessoas que estão comentando já nas redes sociais que quem vai ser contratado para fazer o Estrela Polar é Shia LaBeouf, não é? Então é um cara super estourado, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas na verdade o que você precisa como pai é proteger a sua família, proteger a mente do seu filho. Deus te abençoe, Shalom.